Bom, no nosso encontro de hoje eu vou abordar a questão do sentido do trabalho para os clássicos Durkheim, Marx e Weber. Na nossa região, a gente sempre ouve falar assim que o trabalho dignifica o homem, né? Na semana, nós temos X dias úteis. Ouvimos falar palavras como negócio. Quando se apresenta alguém que a gente está em relacionamento, as pessoas costumam perguntar qual a profissão, o que faz. Isso dá uma ideia da importância que tem o trabalho nas nossas vidas, né? E quanto essa questão do trabalho está impregnado de sentidos. Quando a gente fala que uma semana tem X dias úteis, de alguma maneira nós estamos dizendo que dias úteis são aqueles dias em que se trabalha. Portanto, aqueles dias, sejam feriados ou finais de semana, quando não se trabalha, são dias inúteis, porque o oposto de útil é inútil. Isso evidencia a sobrevalorização do trabalho. Quando eu fazia referência também à palavra negócio, negócio significa o quê? Essas atividades, né, econômicas que se desenvolvem. Mas negócio quer dizer negar o ócio. Portanto, o ócio, numa sociedade que sobrevaloriza o trabalho, né, é algo desprezado, como se o ser humano não necessitasse de ócio. Eu estou trazendo isso, né, como uma reflexão inicial, e agora eu queria muito mais abordar a relação disso, ou como os clássicos veem ou atribuem o sentido do trabalho. E Durkheim, ele escreveu uma obra que tem 2 volumes, chamada Divisão Social do Trabalho, e lá ele vai estudar a divisão social do trabalho enquanto uma importante ferramenta para o fortalecimento da consciência coletiva. Por que ele está preocupado com o fortalecimento da consciência coletiva? Como a gente viu, Durkheim, quando analisa a nascente sociedade industrial capitalista, ele vai dizer que nessa sociedade há uma crise, e essa é uma crise moral, ou seja, na medida em que os valores não são compartilhados, isso prejudica a solidariedade e, portanto, afeta, sobretudo, a harmonia social. E Durkheim está preocupado com a harmonia social porque, na medida em que há harmonia social, você tem uma coesão dessa sociedade e, pela lógica, né, de Durkheim, isso possibilitaria a evolução dessa sociedade de uma forma quase que natural. Então, Durkheim ele constata nos seus estudos que aquela solidariedade mecânica, ou seja, aquela solidariedade
decorrente do compartilhar de mesmos valores que havia na sociedade feudal, se esgarçou nessa sociedade complexa industrial. Então, naquela sociedade simples, os indivíduos se reconheciam entre si e estabeleciam relações de ajuda a fim de manter essa boa convivência. E isso era, sobretudo, fomentado pela única instituição universal, à época, que era a Igreja. Com o advento do capitalismo, que passa a ser consolidado pela Revolução Industrial, entre outras revoluções, né? Há um enfraquecimento dessa consciência coletiva e um fortalecimento da consciência social. Bom, na medida em que a consciência, o interesse individual começa a superar a consciência coletiva, né, isso pode provocar um estado de anomia, ou seja, né, há uma fragilização da harmonia social. E o que isso tem a ver com a divisão social do trabalho? Porque Durkheim diz que a divisão social do trabalho faz com que haja uma especialização entre as várias funções. E na medida em que há essa especialização, isso gera uma relação de interdependência. Ou seja, um precisa do outro, né, para que as coisas possam acontecer ou serem produzidas. Então, para ele, esta interdependência entre as várias funções exercidas pelas pessoas criam condições para que se desenvolva aquilo que ele chama de solidariedade orgânica, né? Ou seja, cada um é individual, mas cada um precisa do outro. Então, as pessoas passam a perceber que elas necessitam, né, uns dos outros. E essa convivência ela tem que ser que é gerada pela divisão social do trabalho, né, gera essa interligação entre os indivíduos e possibilita um fortalecimento, digamos assim, de valores compartilhados. Ou seja, né, há a necessidade para que cada um possa exercer a sua função de forma harmônica e que as pessoas concordem com aquilo que é certo, tenham o mesmo entendimento sobre aquilo que é errado, ou aquilo que é bom, ou aquilo que é ruim. Então, nas sociedades complexas, como a sociedade capitalista e industrial, né, a divisão social do trabalho contribui para o fortalecimento, portanto, dessa consciência coletiva e se possa, então, superar esta anomia, evitar esta anomia, né, decorrente de uma sobreposição do interesse individual sobre esta chamada consciência coletiva. Em resumo, a divisão social do trabalho, né, ela é muito importante, portanto, para que haja harmonia na sociedade. Com isso, né, é importante, na perspectiva teórica de Durkheim,
que as pessoas compreendam que cada um tem a sua função, que cada um aceite seu papel, que cada um cumpra com o seu papel. Assim, não há nenhuma contradição de interesse, por exemplo, entre o capital e trabalho. Capital e trabalho, nessa perspectiva teórica, tem que estar em harmonia. E essa harmonia é que traria benefícios para todos. Por isso, né, nessa perspectiva, o trabalho e, sobretudo, né, essa divisão do trabalho a partir de uma ideia, de uma divisão necessária e técnica, né? E, portanto, fundada em critérios neutros, né? É tão valorizada. Diferentemente, e em oposição a esta teoria de Durkheim, nós temos Karl Marx. Marx ele vai distinguir o que ele chama de trabalho enquanto uma atividade consciente, né, do homem sobre a natureza, a fim de satisfazer necessidades e potencializar o desenvolvimento social. O trabalho, nessa determinação universal, é alterado para o chamado trabalho assalariado, ou seja, o trabalho dentro de uma determinada formação social, que é o modo de produção capitalista. E para Marx, o trabalho no capitalismo ele é subordinado à lógica da produção de mercadorias. Ou seja, se trabalha para produzir mercadorias que são destinadas ao mercado. E, portanto, o próprio trabalho, que é uma mercadoria, né, esse trabalho gera novas mercadorias. E isso para evidenciar, né, que o trabalho ele é subordinado à lógica da acumulação capitalista. Ou seja, todo o trabalho está subordinado a essa busca de obtenção e acumulação de riquezas. Então, para Marx, esse trabalho comandado por esta lógica racional capitalista faz com que esse trabalho passe a ter um sentido de sacrifício, de ser algo enfadonho, de ser um sofrimento e não algo prazeroso. Por quê? Porque o trabalhador ele não pode escolher o que ele vai fazer. Quem determina o que ele vai fazer no seu trabalho é o seu empregador, é o dono do capital. E esse dono do capital, né, ou a quem ele delega, também vai determinar o como ele deve fazer isso, de que maneira ele deve trabalhar. Portanto, ele não tem autonomia, ele não tem a liberdade de desenvolver e fazer segundo as suas potencialidades. E para Marx, além disso, né, o trabalho, esse trabalhador, ele não fica com o resultado do seu trabalho. Ou seja, aquilo que ele gera, aquilo que ele produz de bens que se destinam ao mercado, o resultado disso fica com
o dono do capital. Ele só recebe um salário que é uma parte daquilo que ele produziu. E, portanto, né, esse trabalho, para Marx, ele adquire um sentido de alienado. Ou seja, ele não é um trabalho em que os trabalhadores estão livres para fazer escolhas, para decidir, ou ficam com o resultado daquilo que produzem, tá? Enfim, isso gera, né, todo um processo de alienação do trabalho. Portanto, para Marx, para que o trabalho deixe de ser alienado, é necessário a superação do trabalho assalariado, ou seja, a superação do modo de produção capitalista, né? Porque o trabalho, que é a fonte de toda a riqueza, é também aonde, nessa relação de compra e venda de trabalho, que se dá a exploração, que gera, assim, a desigualdade social, a concentração de renda e, portanto, né, a superação disso, na lógica de Marx, é o fim do capitalismo e o advento de uma sociedade comunista sem classes sociais, para que não haja explorados e exploradores. Portanto, o trabalho no capitalismo, né, é fonte de alienação e exploração, e não fonte de satisfação, de libertação, de potencialização, né, das suas capacidades. Por sua vez, o outro clássico da sociologia, né, que é Max Weber, ele escreveu uma obra muito importante que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Nessa obra, ele vai estabelecer essa relação entre os valores e ensinamentos protestantes e a relação disso com o desenvolvimento do capitalismo. E ele vai, né, nessa obra, né, estabelecer esse nexo, ou seja, onde a ética protestante prevaleceu, houve um fortalecimento, um maior desenvolvimento do espírito do capitalismo, né? E qual é a ética protestante? A ética protestante, mais especificamente em relação ao trabalho, é aquela a noção de que o trabalho dignifica o homem. Ou seja, que você exercer uma profissão que tem a ver com vocação, né, é algo moralmente desejável. Por quê? Porque através desse esforço, desse empenho, desse trabalho, dessa atividade, você vai estar exercendo o seu arbítrio de incidir sobre o mundo criado por Deus. Tá? E na medida em que você se empenhar, se esforçar, né, e obter êxito, né, o sucesso, que significa basicamente obter riquezas, né, você é um sujeito predestinado, você é um sujeito escolhido por Deus, porque esta é a forma visível de se perceber, né, se você é um escolhido ou não, se você é um sujeito que tem riquezas ou não. E se passa essa ideia
de que a riqueza ela é basicamente obtida através do trabalho, né? Então, se você se empenhar, se você se dedicar, se você se esforçar, né, o que é desejável, que é moralmente adequado, né, você vai vencer na vida, e vencer na vida significa ter êxito do ponto de vista de acumulação de riqueza, né? Então, você tem que, né, digamos assim, fazer com que você exercite a sua vocação para o trabalho, né? Então, o trabalho, enquanto uma vocação, baseado, portanto, deve ser desenvolvido numa conduta racional, baseada numa profissão, ela é extremamente desejável dentro da ética protestante e do próprio espírito do capitalismo, né? Como eu dizia no princípio desse encontro, né? Os dias úteis são aqueles dias em que se trabalha, né? O desejável é o negócio, a negação do ócio. Então, essa sobrevalorização do trabalho, né, é feito dentro desta ética protestante de que você tem uma vocação e que você deve, portanto, exercer essa profissão, e isso é algo digno, né? A negação ao trabalho é algo que não é moralmente aceito. Então, de uma forma bem sintética, né, eu quis aqui trazer o quanto essas teorias desses clássicos têm uma relação com a questão do trabalho de um modo geral. Eu queria aqui agora a gente conversar sobre isso.